Jesus está apresentando como que uma sociedade submissa a Deus deveria viver. No Sermão da Montanha, Jesus fala de tudo, gente. Ele vai falar da maneira como nós deveríamos nos relacionar com Deus. Jesus fala de espiritualidade, do exercício da nossa espiritualidade. Jesus ele vai falar sobre como nós deveríamos nos relacionar com os mais variados tipos de pessoas, com o perverso, com o nosso próximo, com o nosso irmão. Jesus fala de tudo isso. Jesus vai falar como nós devemos tratar o dinheiro. Jesus fala sobre tudo aquilo que tem a ver com a vida. Ele fala nesse sermão aqui. Aqui ele está apresentando qual é a realidade da Nova Jerusalém, como nós devemos viver o ideal de Deus. Ele está apresentando aqui. Ele está apresentando qual é o ideal do cristão. O que nós devemos nortear na nossa vida. Ele está apresentando em Mateus 5, 6 e 7. Quais são as virtudes dos filhos de Deus? Ele vai apresentar aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para o capítulo 4, no verso 17, você vai ver que Mateus diz assim, olha, Jesus pregava em todas as cidades dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No verso 17 do capítulo 4, Mateus está registrando para nós que Jesus estava anunciando o arrependimento. A palavra grega ali é metanoia. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam rever a vida de vocês, o pensamento de vocês. Vocês precisam começar a olhar para a vida com outros olhos, com outra ótica, com uma outra perspectiva. Vocês estão condicionados a olhar para a vida assim, a se relacionar com o próximo dessa forma. Olho por olho, dente por dente, mas agora eu vou apresentar, vocês precisam mudar essa consciência de vocês. Ele está anunciando, arrependam-se. Ele está dizendo, olha, vocês precisam de conversão. Vocês estão andando para um rumo e precisam voltar para outro rumo e começar a trilhar os caminhos de Deus. A ideia de arrependimento é essa. É mudança de mente. É mudança de paradigma. É o que a gente chama de cosmovisão, você olhar para o mundo de outra forma. Jesus está falando para aquela gente, olha, vocês precisam colocar os meus óculos agora. Vocês precisam olhar para a vida como eu olho para a vida. Então ele chama no verso 17 do capítulo 4 o arrependimento. Ele está conclamando aquela gente, por onde ele percorria, olha, vocês precisam se arrepender. E aí uma vez chamando o arrependimento, que é muito mais do que choro, contrição, arrependimento é mudança de vida. Uma vez que ele chama essa mudança, essa transformação, ele apresenta então a partir do capítulo 5, como que eles deveriam viver. Então no capítulo 4, 17, ele chama o arrependimento. No capítulo 5 ele fala, é assim que vocês precisam viver. Esses são os valores que vocês precisam nortear a vida de vocês. E aí a partir do verso 1, do verso 1 e 2, há duas ações aqui que eu queria destacar de Jesus, que revelam para nós a tamanha importância desse discurso, desse sermão. Diz Mateus que Jesus viu a multidão. Jesus olha e muita gente estava se aproximando. Jesus já estava anunciando a palavra de cidade em cidade, como eu disse, e muita gente veio, muito curioso, muita gente sedenta para ouvir algo, muita gente enferma, doente, que precisava de milagre, muita gente se aglomerou para ouvir Jesus. Então ele vê aquela multidão, e aí ele toma duas atitudes. A primeira, ele sobe, vendo as multidões, ele subiu ao monte. E aqui Jesus claramente está falando para nós, para esse povo, que ele está anunciando para aqueles israelitas, ele está fazendo com essa atitude de subir ao monte, uma alusão, um paralelo a uma outra situação da história de Israel. A um outro monte onde Deus havia se comunicado com o povo de Israel. Jesus sobe ao monte para lembrar aquele povo daquilo que Deus havia feito lá em Êxodo 20. Quando Deus mesmo desceu ao monte e falou com Moisés e passou a sua lei. Quando Deus transmitiu os seus valores para Moisés. Quando Jesus sobe ao monte, ele está falando para aquele povo, Deus vai se comunicar novamente com vocês. E os israelitas tinham Moisés como um maior profeta. Tinham aquela situação como uma situação significativa na sua história de relação com Yahvé. E quando Jesus está subindo, ele está mostrando, olha, o que eu vou dizer é tão importante quanto. O mesmo Deus que falou no Sinai vai falar agora com vocês. O paralelo que Jesus está mostrando para eles é esse. Então, com essa atitude de subir ao monte, ele está nos alertando, e Mateus está fazendo questão de nos alertar também, da importância das palavras de Jesus aqui. Mas diz que ele sobe ao monte,
mostra que Deus vai se comunicar novamente, e aí diz que ele se assentou, né? E aí ele toma agora uma atitude de rabino. Ele toma uma atitude de um professor, de um mestre, porque os mestres em Israel se assentavam e ensinavam os seus discípulos ali assentados. Jesus está dizendo agora, olha, primeiro ele mostra a importância, Deus vai se comunicar, depois ele se assenta. E agora ele vai passar o jugo dele, a interpretação dele em relação à lei de Deus, à lei de Moisés. Por isso ele vai dizer, lá no capítulo 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Todo rabino tinha um jugo, tinha a interpretação dele da lei. Era autorizado para ter a sua própria interpretação. Quando Jesus se assenta, ele na posição de mestre vai passar a visão dele da lei, a visão dele em relação às coisas de Deus. Então ele toma primeiro a atitude de mostrar a importância da palavra, e a segunda, mostrar que ele tem autoridade como rabino, como mestre, para dar a sua interpretação da lei. E aí a primeira coisa que eu queria destacar com isso é a atitude dos discípulos. Mateus vai dizer, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos fizeram o quê? O que você leu aí? Seus discípulos se aproximaram dele. Jesus sobe, se assenta e os discípulos se aproximam dele para ouvi-lo. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus vem no monte e começa a anunciar a palavra dele para Moisés, você vai ver lá que a multidão de israelitas, quando vê toda aquela santidade, aquela glória, ficam apavorados, e diz o texto que eles ficam à distância. Eles tomam distância daquilo que estava acontecendo, e eles dizem para Moisés, olha, fala tu com Deus, que nós não venhamos a falar com ele para que a gente não morra. Enquanto aquele povo se afasta, os discípulos se aproximam. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tipo de pessoa que nós queremos ser. Se nós queremos ser alguém da multidão, ou se nós queremos ser seguidores de Jesus de Nazaré. Há uma grande diferença aqui. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que a multidão em todo o tempo está à procura de Jesus para que ele possa oferecer alguma coisa para eles. Seja um milagre, seja uma cura, seja fazer juízo sobre alguma causa. Um pouco mais à frente, Mateus vai dizer que alguém da multidão vira-se para ele e fala, mestre, manda que o meu irmão divida a herança comigo. E Jesus vai falar, quem é que me constitui o juiz sobre a causa de vocês? Outra ocasião a multidão diz, olha, dá-nos sempre desse pão. Jesus vai dizer, vocês estão me procurando porque comeram pão e se fartaram. Ou seja, vocês não estão me procurando por aquilo que eu estou anunciando. Vocês não estão me procurando pelo tipo de vida que eu estou apresentando para vocês. Vocês estão me procurando por causa do pão. Tem muita gente que procura Jesus por causa de pão. Tem muita gente que procura Jesus por causa de milagre, por causa de bênção, de cura. Eu não estou dizendo que você não tem que orar pedindo cura, não tem que orar pedindo pão. Eu estou dizendo que nós não podemos ter uma relação com Jesus de utilitarismo. Marcos 3 vai dizer que a multidão, percebendo que Jesus tinha poder, parou de ouvir ele. O pessoal queria tocar nele só, porque dele saía virtude para curar. Quando eles descobriram isso, eles só queriam um milagre, a cura, o sobrenatural. E aí Jesus precisou pedir para Pedro, olha, deixa um barquinho pronto. Porque quando a multidão viesse, ele tinha que correr para o barco, para ele continuar ensinando. Então a multidão está procurando Jesus por causa dessas coisas. Naquele tempo e no nosso tempo, nos nossos dias. As igrejas evangélicas hoje, elas estão cheias de pessoas que estão procurando Jesus por aquilo que ele pode oferecer e não por aquilo que ele é. Não pelo propósito que ele tem para as nossas vidas. Não pelo projeto que ele tem para com cada um de nós. Discípulo se relaciona com Jesus por causa de Jesus. Discípulo quer seguir o mestre e está disposto a trilhar os mesmos caminhos que ele. E a geografia de Jesus, o Carlinhos Queiroz vai dizer que é de manjedoura, de deserto, é caminho de Getsemane, é caminho de cruz. Mas quem é que quer passar por essas geografias hoje? Nós queremos Jesus como nós lidamos com o amuleto. Colocamos ele na prateleira
E quando nós temos necessidade de algo, a gente vai lá e pega ele. Quando já não precisamos, a gente coloca ele lá de novo. Quando o discípulo, o ideal dele é se tornar como o seu mestre. É se tornar como o seu Senhor. É isso que é um Talmidim, né? Todo mundo acompanha provavelmente o Ed René, que escreveu o Talmidim. É você estar tão próximo do mestre, que no final do dia você estaria coberto com a poeira dos pés dele. E você está ali, próximo dele, ouvindo a palavra, porque você tem como ideal de vida ser como ele. Ser parecido com ele. E esse, meus irmãos, é o grande propósito de Deus para nós. O ideal de Deus para nós não é ser cabeça da terra e não cauda, você comer do melhor dessa terra. Apesar que eu acho que a gente come o melhor dessa terra. Paulo comeu do melhor dessa terra. Foi açoitado 3 vezes por causa do evangelho. Foi apedrejado. E ele desfrutou do melhor de Deus para ele. Depende da perspectiva que a gente tem. As igrejas anunciam baseado em valores de empreendedores, de homens de negócio. Aliás, o pessoal transformou Jesus num homem de negócio nos nossos dias. Se esqueceu de quem ele é de fato. Do tipo de vida que ele levou. Mas o discípulo quer expressar os mesmos valores. O discípulo ele se rende para que o Espírito Santo faça a obra na vida dele. E aí ele vai dar frutos de amor, de amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O discípulo quer ser como Jesus. É o que Paulo vai dizer, que o propósito de Deus é nos transformar a imagem de Jesus para que ele seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. Então o discípulo ele tem uma visão diferente. A relação com Jesus é diferente da relação da multidão. O discípulo não quer apenas bênçãos. O discípulo não quer milagre quando ele precisa. Ele não quer cura. O discípulo quer se parecer com Jesus. O discípulo quer ser uma bênção na vida do outro. Ele não quer a bênção de Deus apenas. Ele quer se tornar uma bênção na vida do próximo. O discípulo tem esse ideal porque Jesus nos ensina isso. Jesus vai dizer, é melhor dar do que receber. O tipo de vida que Jesus mostra para nós é a espiritualidade do Cordeiro de Deus que se entrega. É daquele que trocou o cetro e a coroa pela bacia e a toalha. E disse, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Isso aí não dá ibope nos nossos dias. Mas pelo menos da parte de muitos que eu conheço, estão dispostos a trilhar esse caminho. Não querem trilhar esse caminho de consumidores da religião. Hoje a gente está cheio de consumidores de religião. De gente que senta para consumir, mas que não está disposto a assumir as implicações de andar com Jesus. Esses homens estavam dispostos a assumir as implicações de andar com Jesus. É por isso que eles se aproximam de Jesus. O ideal deles é estarem pertinho de Jesus, serem íntimos de Jesus, ouvirem a palavra de Jesus. Em João 6 que eu disse, que Jesus falou para a multidão, olha, vocês me procuram por causa do pão. Quando ele aperta o discurso, o texto vai dizer que muitos já não estavam com ele, muitos o abandonaram, dizendo, dura essa mensagem, quem é que pode suportá-la? Mas Pedro vai dizer, olha, Jesus dizendo, olhando para eles e vendo que eles também haviam ficado balançando, vocês querem ir com a multidão? E Pedro vai dizer, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu sei que a tua palavra permanece para todo sempre, e eu sei que ela vai gerar resultados significativos na minha vida. Eu sei que andando contigo, eu vou poder me parecer dia após dia com você. Vou poder ter a oportunidade de, aprendendo com você, me tornar parecido contigo. A primeira coisa então que esse texto mostra é que o discípulo se aproxima de Jesus. O discípulo se relaciona com Jesus por causa de quem ele é e não por aquilo que ele vem a oferecer. E num segundo lugar, já que ele se aproxima de Jesus e se coloca debaixo da palavra de Jesus, ele entende aquilo que autentica ele enquanto ser humano. Ele busca ser reconhecido como gente na perspectiva do reino de Deus e não do mundo pagão. Porque as bem-aventuranças, elas falam disso. Eu pedi para o Danilo cantar o vencedor aqui, porque o que o cara está cantando ali é diferente do que a nossa sociedade fala como vencedor. Ele vai dizer, eu não quero mais ser um vencedor nessa ótica. Eu prefiro não ser um vencedor para ter paz na minha vida e ter amor. Eu prefiro dormir tranquilo do que ser refém desse mundo materialista, consumista, mas eu descanso e tenho paz na minha casa, tenho paz com os meus filhos,
tenho paz com a minha esposa, o amor de Deus é presente no meu lar. Eu não preciso ficar correndo, porque eu sei quem cuida de mim. Eu priorizo o reino dele e eu sei que ele coloca a paz, tira a ansiedade do meu coração. Senta aí, Vitor. Senta aí, à vontade. Então o discípulo se aproxima, mas ele entendendo que é necessário se colocar debaixo da palavra de Jesus, ele sabe aquilo que o autentica enquanto ser humano. Aquilo que de fato tem valor enquanto ser humano. Jesus vai dizer bem-aventurado, né, feliz, ou sortudo, ou agraciado. Agraciado é aquele que tem fome, é aquele que é pobre de espírito, é aquele que chora, é aquele que é humilde, é aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que é misericordioso. Ele começa a descrever características que na nossa sociedade esse sujeito seria visto como um fraco. Esse sujeito seria visto como um perdedor. Jesus então começa a descrever alguém que de fato vive o ideal de Deus. E na sua vida experimenta como a vida de um ser humano, como um ser humano deveria viver, criado à imagem e semelhança de Deus. Porque nós não somos seres humanos como o ser humano deveria ser. A gente aprendeu a ser gente com Adão. Mas nós somos chamados a ser gente como Jesus de Nazaré. E por isso ele vai abrir dizendo, bem-aventurado o pobre de espírito. Ele está falando, bem-aventurado é o cara que reconhece a sua miséria diante de Deus. Bem-aventurado é o cara que sabe que nele não tem coisa alguma que possa comprar o favor de Deus. Bem-aventurado é o cara que reconhece que ele é como um mendigo. Ele depende da misericórdia de alguém. A palavra pobre ali aponta para o mendigo. Mendigo, para ser sustentado, precisa de alguém estender a mão e falar, cara, toma aqui R$50. Se ele encontrar um bonzinho assim, né? Foi muito bonzinho. Toma aqui, cara, vai, eu vou pagar o seu almoço. Se não tiver alguém que estende a mão, ele vai morrer de fome. E Jesus está dizendo, bem-aventurado é quem se aproxima de Deus com essa consciência. Eu sou um mendigo. Eu não tenho nada para oferecer para comprar o favor dele. A religião ensinou para nós que se a gente cumprir uma série de obrigações, a gente recebe os benefícios de Deus. Mas Jesus não ensina isso. Jesus está dizendo, olha, vocês são miseráveis mesmo, não tem nada de bom. Aliás, o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como um trapo imundo diante de Deus. Porque por mais bonzinho que o cara possa ser, você pode pegar a Madre Teresa de Calcutá, que coloca a gente tudo no bolso aqui, em termos de amor, de generosidade, de caridade, mesmo assim ela carece da graça de Deus, da misericórdia divina. Ela não poderia chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu sou a mina, eu sou a cara, eu fiz por merecer, olha o jeito que eu lidei com os pobres. Quem é que faz isso? Ela não poderia jamais chegar diante de Deus assim. Isaías estava lá dizendo ai para todo mundo, ai de ti Damasco, ai de ti Israel. Aí quando ele se depara com a glória de Deus, ele fala, ai de mim, estou lascado, os meus olhos viram o Rei da Glória, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Aí só resta falar isso. Não tem para onde ir diante da santidade de Deus. Nós precisamos de graça e de misericórdia. A gente precisa chegar diante de Deus reconhecendo isso. Vai, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Mas não só reconhecer isso. Ele vai dizer, bem-aventurado é o que chora. É o que olha a sua miséria e chora por causa disso. Por isso o salmista vai dizer que Deus habita no alto e sublime trono. Ou seja, Ele é santo, santo, santo. Mas Ele habita com um contrito e quebrantado de coração. Esse aí a Bíblia vai dizer, Deus não resiste. Aliás, Deus resiste o soberbo, mas concede graça para o humilde. Concede graça para o quebrantado de coração. Para quem chora, que vê a sua realidade, vê a sua situação e tem a capacidade de ter contrição, de sentir a dor do coração de Deus, mas não só chorar pelo seu pecado, ter a capacidade de chorar pelo pecado do outro. Entender que o mundo está num caos, que o mundo não está dentro do padrão de Deus, do ideal de Deus, e chorar por causa disso. Tem muita gente que perde essa capacidade, a gente falou um pouco disso semana passada, que Estevão denuncia a religiosidade dos fariseus, mas ele chora, fala, Pai, perdoa, não coloque esse pecado sobre eles,
Os caras apedrejando ele tendo a capacidade de chorar por aquele povo. Profeta de verdade denuncia, mas com lágrimas nos olhos. Porque o profeta tem que ser movido por compaixão, a mesma compaixão que habitou no coração de Jesus. Eu vou dizer, Jesus ele bateu nos fariseus. Ele confrontou aqueles caras. Mas vai dizer o texto que ele olha para Jerusalém e diz: quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não ouviram. E Jesus chora, se lamenta sobre aquela cidade, porque Jesus não queria que ninguém se perdesse. Jesus queria que todos encontrassem graça e salvação. Se você é calvinista, o problema é seu. Deus queria que todo mundo se arrependesse. Estou brincando. A gente tem que ter essa capacidade de chorar pelo próximo, chorar pelo nosso irmão, chorar pelo nosso pecado. Então, bem-aventurado é o que reconhece a sua miséria, mas o que chora por causa dela. O que reconhece que o mundo está perdido e chora, se lamenta, quebranta o coração, ora, intercede para que Deus venha com graça sobre a vida do outro. Mas reconhecendo essa desordem, esse caos, ele não usa da sua força para conquistar as coisas. Bem-aventurado é o manso, é o humilde de coração. E aí eu vou lembrar do Gandhi de novo, porque ele reconheceu isso na vida dele. Porque ele conseguiu trazer libertação para uma nação sem colocar a mão em arma. Pregando o que Jesus nos ensina, a não violência. Lendo Tolstói, lendo Jesus e aprendendo a libertar o povo sem colocar a mão em arma alguma, em bomba alguma, ele conseguiu trazer libertação para a nação. Porque os cristãos ingleses que vieram de maneira tirana oprimir a Índia, tiveram que deparar com a sua própria hipocrisia e ver uma nação que não era cristã dizendo: olha, vendo o sujeito falar, eu creio no seu Cristo, porque eu não creio nesse cristianismo de vocês. E aí os caras têm que ouvir isso e falar: tem uma coisa errada com a gente. Mas ele não fez uso da força, da violência. Ele foi manso, foi humilde. Ele conseguiu descansar. A ideia aqui é você colocar a sua força sobre rédeas, ter domínio próprio. Você descansar e saber que Deus vai fazer, Deus vai agir. O Espírito Santo vai convencer. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É graça. E você reconhece isso. Não precisa utilizar da força. Não precisa utilizar dos meios políticos, da sua influência. Você descansa, ora, coloca o coração em paz, porque Deus vai fazer. Bem-aventurado é o manso. E o cara vai receber a terra por herança. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Ou seja, ele controla a sua força, mas ele carrega uma sede para ver a justiça de Deus acontecer na vida dele e na sociedade onde ele está inserido. Ele olha para o Brasil e fala: como é que pode um país que tem riqueza viver numa miséria dessa? Onde poucos têm muito e muitos não têm nada. E o cara carrega esse sentimento no coração e fala: isso não está certo. Ele busca o ideal de Deus, busca ver o ideal de Deus acontecer na onde ele está. Não é pela força, mas ele se coloca como um instrumento da graça de Deus para que isso se torne possível. Ele tem fome e sede de justiça, da justiça de Deus. Por isso ele denuncia, se for necessário, os políticos. Ele luta, não pela violência, mas ele vai lá confrontar, como João Batista confrontou Herodes, como Estevão confrontou os fariseus, como Jesus confrontou os fariseus, como Elias confrontou Acabe, como Jeremias, como Amós, que sai lá da pobre Tecoa e vai lá para Samaria, na capital, e denunciar aquele pecado que estava acontecendo ali. Justamente o pecado da desigualdade social. Ele via caravanas levando fartura para Samaria e o povo dele na pobreza, na miséria. E ele vai lá anunciar a palavra de Deus para aquela gente. Vai cantando, ele é igual um repentista. Esses nordestinos, sabe? Ele vai lá cantando. Denuncia o sacerdote, denuncia todo mundo. Porque tinha fome e sede de justiça. Tem muita gente que não acredita que Jesus fez opção pelos mais fracos. Tem uma linha teológica que diz que Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres. A gente pode não acreditar nisso. Mas olhando para a Escritura, a gente pode pensar que os pobres fizeram uma opção preferencial por Jesus. Porque Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 5,
Deus escolheu, aí ele está sendo um calvinista, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Olha, os pobres na ótica do mundo. É o mundo que olha eles como pobres. Aí, Jesus vai dizer no capítulo 11 de Mateus: eu te louvo e te agradeço porque você escondeu essas coisas dos sábios e revelou para os pequeninos. Aí Paulo vai dizer lá em Coríntios, no primeiro capítulo: olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ou seja, parece que a graça de Deus tem mais facilidade de ser reconhecida por essa gente, por esse povo. Talvez porque o ídolo seja menor. Então é a gente que reconhece isso, que busca ver a justiça de Deus acontecendo. Se coloca do lado daquele que sofre. Se coloca do lado do mais fraco e luta para que esse cara encontre justiça e graça e misericórdia de Deus. Por isso ele é cheio de misericórdia. A palavra tem a ver com você, tem a ver com feto, tem a ver com ventre aqui. É você colocar aquele que é um desgraçado aos olhos do mundo, aquele cara que está padecendo, morrendo, e você dá o seu ventre para que esse cara tenha vida, seja gerado. É você que vai possibilitar que esse sujeito tenha vida, tenha oportunidade, que ele encontre graça de Deus. A sociedade o excluiu, mas o misericordioso empresta o seu próprio ventre para que esse cara seja gerado, para que esse cara tenha oportunidade que o mundo não deu. Deus vai dar oportunidade para ele através de mim e de você, através das nossas vidas. Ele vai dizer que também bem-aventurado é o puro de coração. Bem-aventurado é aquele cara sincero, honesto, comprometido com a verdade. Aquele cara que não tem dificuldade de confessar o seu pecado para Deus. Ele é transparente diante de Deus, diante do outro. Não esconde nada, não usa máscara. Ele é puro. É o Davi que faz a anarquia que fez. Toma a mulher do Urias lá, manda matar o cara. E aí no capítulo 51 ele vai dizer: não retire de mim o teu espírito, crie em mim um coração puro, um espírito inabalável. Confessa o pecado dele. Ele viu que o Espírito Santo havia sido tirado de Saul. E ele falou: olha, o meu receio, o meu medo é que isso aconteça comigo. Pai, cria em mim um coração puro. Ele confessava, ele não tinha problema de assumir as consequências do seu erro. Por isso era um cara segundo o coração de Deus. Deus não quer gente perfeita, Deus quer pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que não têm dificuldade de reconhecer as suas falhas, as suas fragilidades. A igreja tem que ser composta de gente assim, que fala: irmão, eu tenho um problema com isso mesmo, me ajuda, ora por mim. Nós transformamos a igreja num ambiente de pessoas que se acham perfeitas. E é por isso que elas não toleram outros no meio dela. Por isso elas não toleram o pecador assumido no meio dela. Nós precisamos quebrar essa cultura de hipocrisia e nos reconhecermos todos como carentes da graça e da misericórdia de Deus. Ter a capacidade de tirar as nossas máscaras e mostrar quem nós somos de fato. Todo mundo aqui precisa de misericórdia. Que sejamos uma igreja tolerante. Amém? Amém. Bem-aventurado é o pacificador. O cara comprometido com a paz. Até porque não tem paz se não tiver justiça, né? Vem depois de falar da justiça lá. Falou de justiça, na quarta bem-aventurança vai falar sobre paz lá na frente. É o sujeito comprometido com a paz. E pacificador é diferente de pacifista. A gente acha que ser pacificador é você não fazer barulho nenhum, deixa que Deus vai fazer. Gente, pacificador faz o barulho que for necessário para que haja paz. Ele luta as causas que forem necessárias para que veja o shalom de Deus reinando sobre a sociedade. A palavra paz no hebraico tem a ver com shalom. Shalom tem a ver com harmonia, com todas as coisas nos seus devidos lugares. Tudo em perfeito, no seu perfeito lugar. Tudo acontecendo de maneira harmônica como uma orquestra. Em casa, cada um desempenha o seu papel, a sua função. Na igreja, na sociedade, a harmonia. Como num jardim. E a gente tem que lutar para que aconteça essa paz. E Jesus vai dizer: bem-aventurado é o perseguido, por causa da justiça. Até parece que há
a possibilidade do sujeito ser perseguido por causa da justiça, mesmo que ele não tenha compromisso com o reino de Deus. E nós, olhando para a história, vamos ver isso. Gente que não era cristã, mas que tinha compromisso com a justiça. Dá até para a gente pensar nisso. Mas ele está falando aqui, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, por causa do reino de Deus. É um Martin Luther King, é um Nelson Mandela, é gente que quer mudar a sociedade, é gente que está comprometida com os valores do reino de Deus e que vai ser perseguido. Isso aí caracteriza a gente como seguidor de Jesus. É isso que dá autenticidade para nós. Não, esse sujeito me segue mesmo, porque ele foi perseguido como eu fui. E Jesus nunca escondeu isso da gente. Jesus vai dizer, olha, se me chamaram de Beelzebu, você acha que vai ser diferente com vocês? Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Paulo vai escrever para Timóteo, olha, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então se a gente não está sendo perseguido, talvez nosso cristianismo ainda está bem light. E se a gente abraçar a causa, a gente vai ser perseguido. Mesmo que não seja como em países aí, islâmicos, muçulmanos, a gente experimenta um grau de perseguição. A gente experimenta hostilidade. Porque você está vivendo um ideal completamente avesso ao ideal dessa sociedade. E é isso que Jesus nos chama a viver. A palavra que mais se repete no Sermão da Montanha é, não sejam iguais a eles. Jesus diz para nós, não sejam como os pagãos. Não orem como os pagãos, porque eles acham que a palavra é mecânica, que a oração é mecânica, que ela tem um misticismo, mas não sejam como os fariseus também. Não sejam como os religiosos e não sejam como os pagãos. Vocês precisam se adequar à cultura do reino de Deus, aos valores desse reino. E se a gente se coloca nesse padrão, pode ter certeza que por ser avesso à sociedade, a gente vai enfrentar hostilidade. Quem aqui nunca viveu isso no seu ambiente? O cara descobriu que você é cristão, e aí começa a te tratar com uma certa hostilidade. O cara começa a ver algumas atitudes suas, algumas opções que você faz, e começa a te questionar, ou te tratar como um ignorante, ou te tratar como um alienado. Quem é que nunca passou por isso? Apesar que algumas vezes a gente dá um motivo, né? Mas a gente vai enfrentar isso, e Jesus deixou isso claro para nós. Bem-aventurado é o perseguido. Toda essa ideia de agraciado, de bem-aventurado, tem a ver com a promessa que a gente vai receber. Bem-aventurado é porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurado é porque você vai ser consolado. Bem-aventurado é porque você vai receber a terra por herança. É porque você vai ser saciado. É porque você vai obter misericórdia. É porque você vai ver a Deus. É porque você vai ser chamado de filho de Deus. A bem-aventurança é por causa da promessa que a gente tem, de que nós veremos essas situações, essas palavras se concretizando nas nossas vidas. Algumas já são presentes, deles é o reino. Outras estão para o futuro. Nós veremos, nós receberemos, nós seremos chamados, mas a bem-aventurança tem a ver com a promessa daquilo que nós vamos receber. Então, o discípulo se aproxima, e por se aproximar, se coloca debaixo da palavra de Jesus, e entende que somente essa palavra vai dar autenticidade para ele ser gente como gente deve ser. Na perspectiva do reino, que ele se reconhece como gente de verdade. E aí, a partir disso, a consequência de alguém que vive isso aqui é ser um instrumento de Deus na sociedade. Quem vive essas características aqui, quem se aproxima de Jesus, quem entende que isso que o qualifica como ser humano, ele vai se tornar um instrumento de Deus na sociedade. Primeiro ele vai frear o avanço do mal. Ele vai dizer, vocês são o sal da terra. Por mais que as pessoas falem, olha, vocês dão um para a vida, e a igreja de fato dá significado para a vida, porque a gente mostra a verdade, a gente mostra aquilo que o ser humano precisa. Mas o sal no mundo antigo, ele era usado como conservante. Não tinha esse sistema de refrigeração que tem nos nossos dias, né? Não tinha frigobar, não tinha freezer. Então, para você
evitar que uma carne apodrecesse, o pessoal jogava sal nela. Alguém aqui já deve ter comido carne de sol, essas coisas. Quem já comeu? Era comum isso naquele tempo. E Jesus está dizendo então, usando aquilo que era peculiar no seu contexto, olha, são vocês que impedem o avanço do mal no mundo. É a presença de vocês que freia o mal. Vocês estando no mundo, vocês vão impedir o avanço do mal, da maldade, através da vida de vocês. Vocês são o sal da terra. Então não percam o sabor de vocês. Não se tornem insípidos. Uma igreja que perde isso, ela não serve para mais nada. Aí a gente fica envolvido em programação e evento. A palavra para Laodiceia é exatamente essa. Você não é fria nem quente. Ou seja, você, Laodiceia, as águas que estão presentes aí, ela não é como as águas de Herápolis. Ela não é quente. O pessoal ia para Herápolis porque aquela água quente, ela servia de uma forma terapêutica, curava doenças de pele. Em Colossos a água era refrescante, era fria. E no verão a galera alugava a casa e ficava em torno do rio ali, para se refrescar. E quando Jesus está falando para Laodiceia, olha, você não é nem fria, nem quente, ele está dizendo para ela, olha, você não traz nem cura para as pessoas e nem refrigério para o cansado. Você é morno e por causa disso eu vou vomitar você da minha boca. Você não serve para coisa alguma. Qual é a tua função aí dentro de Laodiceia? Você está servindo para quê aí dentro? Se você não gera cura para o doente e não gera refrigério para o cansado, você serve para quê? Nós estamos no mundo com uma missão. O nosso papel enquanto filhos de Deus é impedir o avanço do mal, em primeiro lugar. A ideia aqui é na negativa. Você primeiro impede o avanço do mal. A mensagem cristã ela precisa denunciar o que está errado. Mas aí ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Vocês são chamados para viver em boas obras. Primeiro ele vai falar numa perspectiva comunitária. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está falando na ótica da igreja. Não dá para esconder a igreja, gente. Não dá para esconder a igreja. Se a igreja vive isso aqui, não dá para esconder. As pessoas vão passar e vão perceber graça de Deus e vida de Deus em nós. Mas ele vai falar na perspectiva individual. Não dá para... Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Tem que colocar no lugar apropriado. Deus distribuiu graça sobre a igreja para usar cada um de nós numa determinada função. Chamou o Marcelo e o Jean para exercer através do direito e fazer justiça ali. Chamou outros aqui para dar aula e manifestar a graça de Deus lá na sociedade. Para as crianças. E se você dá aula para o Estado, aula municipal, meu irmão, a gente tem que orar mais por você e tenha mais coragem. Porque o discurso que se ouve, olha, vamos para a escola particular, por mais difícil que seja, as crianças, quem é que vai fazer diferença na vida delas? Até quando a gente vai passar a bola, ao invés de assumir a nossa responsabilidade enquanto filho de Deus? Deus nos chamou para fazer isso ali. A gente não foi chamado para brilhar aqui dentro. A gente não foi chamado para brilhar nos nossos encontros. A gente foi chamado para brilhar do lado de fora das quatro paredes. A gente se reúne aqui para adorar, para cantar, para meditar na palavra de Deus, mas a gente é chamado para brilhar do lado de fora. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando os caras verem essa graça na nossa vida, eles vão perceber que há algo diferente em cada um de nós. Paulo vai dizer, olha, exale o bom perfume de Cristo Jesus. Para alguns cheiro de morte, mas para outros cheiros de vida. Tem gente necessitando dessa vida. Está cheio de gente carecendo da presença da igreja. Por isso que a gente tem falado aqui, esse grupo que está presente já há alguns anos, caminhando alguns anos juntos, olha, a gente precisa assumir a responsabilidade de ser cristão fora dessa limitação que a religião estabeleceu. O Carlinhos Queiroz, nesse último congresso, ele falou, conversando comigo, a gente almoçando, ele disse que um cara falou, pastor, eu queria saber o que eu posso fazer lá na igreja, que eu queria servir a Deus mais. Ele falou, meu, você está servindo quem lá na empresa? O diabo? Está servindo o capeta lá? Serve a Deus aqui só cantando? Serve a Deus
arrumando as cadeiras apenas? Serve a Deus pregando? É aqui que a gente serve a Deus? Ou a gente serve a Deus onde as pessoas carecem de graça? Em casa. Em casa. A gente cantou aqui que nós somos casa, lugar de Deus. Ele habita em mim, habita na tua vida. Onde a gente vai, a gente manifesta essa graça, essa luz. É através da música, né? Se você é músico, cara, usa o teu talento para fazer música onde precisa ser ouvido, uma música boa. Isso aí é uma coisa que precisa ser quebrada urgente no meio da igreja. É achar que o cara que é músico tem que cantar música gospel, música para Deus. Vai cantar música boa onde gente precisa ouvir. Onde gente vai iludida, achando que vai encontrar alguma felicidade ali momentânea nesses shows, mas de repente ela encontra um cristão genuíno e vai ver Deus na tua vida, e é ali que de fato você precisa brilhar a sua luz, usar o teu talento, aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe para que a gente seja essa comunidade que, em primeiro lugar, quer se aproximar de Jesus, que ama estar com Ele, ama ouvir as palavras dEle, que quer se sujeitar a essa palavra, que quer ser gente na maneira do reino de Deus, que quer ser gente não como Adão, quer ser gente como Jesus. Por isso está disposta a chorar, por isso reconhece a sua miséria, por isso tem compromisso com a justiça, com a paz. E assim a gente vai fazer a diferença onde a gente for. A gente vai evitar o avanço do mal. E a gente vai manifestar, sinalizar o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.